Muito bem. Mais uma vez, Davi, muito obrigada pela sua participação. Está sendo, assim, uma experiência maravilhosa poder trabalhar junto a você na missão, poder descobrir que existe tanta gente fazendo pesquisas importantes nesse padrão que vocês fazem no Habitat. É, num sentido de benefício da nossa humanidade, não somente, né, a respeito das questões do Habitat Marte, mas voltados para a melhoria dos problemas que a gente tem aqui na Terra, né? Então, eu fico, assim, lisonjeado de te chamar de meu amigo e poder trazer você aqui para contar um pouquinho da sua história e do seu trabalho aqui para os meus alunos, tá? A minha escola é a Mira Onde Chalela, nós estamos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. É uma escola de tempo integral, diferente um pouco da escola de ensino regular. Eles ficam na escola das 7 às 4, agora em período pandêmico é diferente, mas eles ficam o dia todo na escola e eles têm algumas matérias, né, voltadas, algumas disciplinas voltadas para um pouco diferente do que era para nós na escola, por exemplo. Eles têm uma aula específica de tecnologia e inovação, eles têm aulas para projetos de vida, é, eletivas, né, que desenvolve várias outras atividades também, não só o português e a matemática comum. E a gente está tendo uma mudança agora também nessa questão do novo ensino médio, e trazer esse tipo de informação, de conhecimento para eles vai ser muito importante. Paulo, meu querido diretor, se Sim, apresente. sim. Olá, bom dia novamente a todos. Davi, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na nossa aula, na nossa escola, né? Vamos dizer assim, momentos virtuais e novas aprendizagens. Bom, enfim, desde que eu entrei na educação, eu tenho uma crença que a educação formal ela se dá assim no espaço físico da escola, mas eu entendo que o conhecimento ele se dá extrapolando os muros da escola e outros espaços, né? Então, assim, mas eu jamais imaginei, nem nas minhas mais loucas ideias, que um dia a gente estaria, vamos dizer, em Marte, né, para aumentar esse conhecimento da meninada. Então, assim, é um prazer enorme aí, primeiro iniciando pela Eliane, né, a estratégia que ela está utilizando, ela ter ingressado nesse Habitat Marte e depois começar a trazer vocês para participar das aulas, eu entendo que vai enriquecer muito a qualidade da aprendizagem dos alunos. Eu entendo que o principal objetivo é despertar a curiosidade. Eu acredito que a educação ela é parte de um princípio de despertar a curiosidade. Nós somos limitados enquanto capacidade de transmitir, de passar conhecimento. Agora, de mobilizar, a gente mobiliza e abre as portas e o aluno corre atrás. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. É um prazer ter você também aqui. E agradecer a todos esses alunos que dispuseram a participar. São guerreiros, viu? Não é fácil ter videoaula, não é fácil ter aula no ensino remoto e estão de parabéns, tá? Um abraço, uma boa atividade para você. Valeu. Débora, quer falar alguma coisa? Oi. Eu gostaria realmente de agradecer a presença do Davi, gostaria de agradecer a você pela oportunidade que tem proporcionado aos estudantes, gostaria de agradecer aos estudantes diretamente, principalmente porque contar com a sua presença, Davi, significa trabalhar com o aumento do repertório cultural desses estudantes. E aumentar o repertório cultural deles significa fazê-los sonhar um pouco mais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Eliane, obrigada a todos. Imagina, Davi, a Débora é nossa coordenadora geral, tá? Também agradecer aos professores da diretoria, meu amigo Gleicon, Rosiane, muito obrigada por estarem aqui, são professores que dão aula de física na diretoria de ensino de Rio Preto. Obrigado, viu, Gleicon? Você é um fofo, Rosiane, muito obrigada. E aos professores da Obrigado pelo escola, convite, viu, Eliane? imagina, vocês vão adorar, eu garanto. E os Ó, esse professores da assunto escola. aí, esse assunto do espaço aí, do universo, eu amo. Pode me convidar para todas. Obrigadão pelo convite. Com certeza, a gente ainda vai ter muito o que falar. Davi,
Agora é com você, meu amigo. Bom, bom dia mais uma vez a todos. Agradeço a oportunidade, Eliane. Como eu falei, é um prazer estar aqui compartilhando, ou melhor, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho fazendo. Também sou estudante como vocês, pessoal. Estamos todo mundo no mesmo nível. Agradeço as palavras aí do Paulo e da Débora. É um prazer estar aqui contribuindo com, como falou, né, o aumento do repertório, essa cultura mesmo de sala de aula, né, que, assim, só vem para inspirar cada vez mais e é muito, muito massa essa iniciativa. E, bom, posso compartilhar a tela? Começar? Pode. Ótimo. Conseguem ver a tela? Vocês me escutam bem? Sim, está passando. Bom, Ô, Davi, só uma coisa. Clica ali em ocultar para tirar essa coisa da... Pronto. Bom, agora, né, dando início à apresentação, eu agradeço aos alunos, né, que estão aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação do tipo, falando um pouco sobre a minha trajetória, então espero que isso sirva de motivação e impacte vocês de alguma forma, assim como a pesquisa espacial me impactou e vem me impactando a cada dia. Então, eu quis trazer uma abordagem vai ser mais uma historinha para vocês, né? Falando do semiárido da Marte, né? Eu comecei no semiárido, eu moro em Natal, né, no Nordeste, e aqui a gente tem essa região um pouco mais, eu moro no litoral, né, e a gente entrando um pouco mais na região árida, entrando mais um pouco para o estado, a gente começa a se deparar com essa paisagem árida, né? E como é que isso vai me levar, ou quem sabe levar muitos outros brasileiros a Marte, né? Assim a gente espera. Então, vou apresentar para vocês uma experiência espacial no sertão do Brasil, né? Bom, quem é Davi, né? Como eu disse, eu sou estudante, assim como vocês, sou técnico em eletrotécnica pelo IFRN, atualmente faço engenharia elétrica na UFRN, comecei como pesquisador do Habitat Marte há 2 anos atrás. Atualmente me considero um astronauta náutico e posso dizer que estou na sede assim, de conhecer outros habitats ao redor do mundo. Existe essa iniciativa do Habitat Marte aqui no Brasil, mas ao redor do mundo existem várias outras. E atualmente, uma perspectiva, uma meta de vida que eu tenho é de me tornar um especialista em estufas. Então, vou estar apresentando um pouquinho para vocês como é que isso aconteceu. E quem sabe aí, né, a professora Débora falou aí dos sonhos, né, também sonho, todos nós sonhamos, então quem sabe é um futuro chefe da estufa de Marte, né, eu estou todo dia fazendo um pouquinho para isso e buscando realizar esse sonho num futuro próximo, assim espero. E aí, estufa, Marte, e aí, como assim cultivar alimentos em Marte, né? Talvez vocês fiquem se perguntando. Aí eu acho que esse filme é um clássico, acredito que a maioria já tenha assistido. Quem não assistiu, apresenta a história de um astronauta que foi para uma missão a Marte e acaba que a equipe dele, por algumas situações, acaba que ele é deixado pela equipe. E ele acaba não tendo suprimento de alimentos para sobreviver durante todo o período que necessitaria para a equipe dele estar retornando a Marte para resgatar ele. E aí ele se eu não me engano, ele é biólogo e ele acaba desenvolvendo uma estufa, né, dentro do habitat dele para cultivar o próprio alimento. E aí vocês veem aí o resultado do esforço, né? E sim, isso é possível, afinal nada é impossível. A NASA e várias outras agências espaciais ao redor do mundo, inclusive o Habitat Marte, a gente vem desenvolvendo pesquisas relacionadas a isso, ao cultivo de alimentos no espaço. Como vocês podem ver aí, existem essas figurinhas, esses são conceitos, né? Mas muito do que a NASA já está propondo para essas futuras habitações em Marte.
Então, isso daí é um estudo que está cada vez mais sendo aprimorado, né? Existem todo aquele conjunto de reunir dados e experiências de pesquisadores, cientistas, engenheiros, visando esse objetivo maior, né? Porque quando a gente fala de cultivo de alimentos no espaço, ele vai ser crucial para a sobrevivência dos futuros astronautas em missões espaciais, né? Além de precisar de energia, também nutrientes, né? As plantas elas vão estar fornecendo nutrientes, vão estar colaborando com a produção de oxigênio do ambiente e também relacionado ao bem-estar psicológico, né? Uma vez que os astronautas eles vão estar ali realizando atividades de manejo, né? Vão estar mexendo ali com as plantas, isso daí proporciona um bem-estar psicológico inimaginável. Davi? Oi. Um minuto. Para você fazer uma plantação, a planta não precisaria de oxigênio? E oxigênio tem. Lá em Marte tem oxigênio? No caso, o gás carbônico para estar produzindo oxigênio, exatamente. Elas vão estar produzindo oxigênio para os astronautas. Bom, e aí eu deixo alguns questionamentos aqui para vocês, né? O que é que você está disposto a fazer para realizar o seu sonho, né? Eu tenho esse meu sonho de me tornar o chefe da estufa de Marte. E busco isso todo dia, um passo, aquela coisa, subir um degrau por dia, né? E aí, eu pergunto também, vocês acham que o céu é o limite? Né? Assim, quando a gente olha para o céu, a gente vê aquela imensidão de estrelas, assim, quando eu comecei no Habitat Marte, olhando para o céu, isso acabou quebrando um pouco esse conceito do que eu tinha sobre limites, né? Assim, nós temos uma espécie limitada, muito pelo contrário. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, que eu acho essa imagem sensacional. Ela foi tirada pela uma sonda espacial em 1990, né? Esse Voyager 1, com a distância de 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra. E aí, esse pontinho aí que está indicado, né? Somos nós, é o nosso planeta, né? Tem a frase do Carl Sagan, né? Que ele chama... Carl Sagan é um cientista, um astrônomo muito renomado da área espacial, assim, contribuiu com vários estudos e várias teorias também. E aí, quando o Voyager estava fazendo essa missão aí ao longo do espaço, né? Que chama o espaço profundo, ele pediu para que apontassem a câmera de volta, né? Para a direção do nosso planeta, para tirar essa foto, exatamente dessa forma aí que vocês estão vendo, né? E ele disse que nós somos o palo do ponto azul, né? Ele disse, olha, toda a nossa história, nossos amigos, nossos familiares, toda a humanidade que a gente conhece, que a gente entende por humanidade, nossa espécie, a evolução da nossa espécie, aconteceu nesse pontinho azul aí, no meio de uma imensidão, de um vasto... vou dizer um nada, né? Mas que, muito pelo contrário, é um universo de coisas que estão que circundam o nosso espaço. Universo de estrelas, são vários corpos celestes. E aí eu digo para vocês, não existem limites no espaço, né? Não existem limites quando a gente pensa no espaço, pensa na nossa galáxia, pensa no nosso universo, isso acaba sendo uma coisa ilimitada, e ele vive em constante expansão. Então, por que não a gente levar também esse conceito para o nosso dia a dia, né? Viver em constante expansão, buscar sempre correr atrás dos nossos sonhos, né? E o espaço, ele nos proporciona isso. Quando a gente começa a perceber que, de certa forma, nós somos insignificantes para o cosmos, mas nós somos totalmente significantes para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa vida, e principalmente quando a gente busca um propósito, uma missão de vida, né? Os nossos sonhos, eles vão estar ali atrelados a isso. E só cabe a nós decidir buscar eles. Então, não existe limite para os seus sonhos, né? Busquem, explorem, assim como as missões espaciais, né? Se arrisquem. Eu acho que o espaço tem muito o espaço tem muito que nos ensinar, não só na perspectiva científica, nem de desenvolvimento tecnológico, mas também para nos motivar
uma das coisas que a gente está vivendo hoje em dia, que é a pandemia, é uma palavra que é muito utilizada na questão espacial, é a resiliência, a adaptabilidade, né? E a gente vive hoje em dia, assim, a capacidade de se adaptar às mudanças. Os astronautas, eles são treinados para isso, são treinados para viver sobre situações de risco. Então, toda essa ideia de adaptabilidade, de superar dificuldades, isso daí está muito presente no espaço. Então, por que não trazer isso também para as nossas vidas, para o nosso dia a dia? Então, a outra pergunta que eu gostaria de perguntar para vocês, né, fazer para vocês. Então, você está disposto a se jogar na sua jornada espacial, se jogar nesse infinito, esse universo de possibilidades que vai se apresentar diante de vocês, ou que já tem se apresentado diante de vocês? E aí, eu vou falar um pouco agora da minha jornada espacial, né? Como eu falei, do sertão a Marte. Como vocês podem ver, isso daí foi uma atividade que eu realizei durante as missões do Habitat Marte. Essa é a paisagem do semiárido aqui no Rio Grande do Norte, né? E a gente conduz essas atividades e a gente começa a perceber algumas similaridades lá no Habitat Marte, né? Que eu vou estar apresentando com mais detalhes, mas a gente começa a perceber algumas similaridades com o espaço, das atividades que a gente começa a conduzir, mas essa similaridade, ela acaba sendo muito importante para também o benefício do nosso planeta. Quando a gente acaba estudando o espaço, a gente vê aquele pontinho azul que pode parecer insignificante, ele é totalmente significante para nós, assim, para a nossa vida, na evolução da nossa espécie. Então, quando a gente decide contribuir com isso, né, contribuir com o nosso planeta, contribuir com o desenvolvimento sustentável, contribuir com economizar os nossos recursos naturais, o espaço acaba trazendo também essa perspectiva de que a gente precisa cuidar do nosso planeta, precisa cuidar da nossa nave espacial, né? E aí, eu achei muito interessante quando falou a introdução da questão, a Liane falou, né, da ideia de projetos, né, projetos de vida e coisas do tipo. Então, onde tudo começou, apresento a vocês aí o meu primeiro projeto, que eu chamei ele de Cultivador Inteligente. Eu fiz ele no técnico, né, eu comecei ele no técnico, e foi muito interessante porque eu estava querendo fazer com alguns amigos, aquela coisa, né, acaba surgindo o grupo, e aí a gente, não, vai desenvolvendo a ideia, só que no final das contas, quando a gente foi tentar realmente consolidar, né, no sentido de, não, vamos separar a equipe, cada um vai fazer cada coisa. E aí acabou que um deles não podia estar participando, porque o projeto se dividia em 3 etapas, e uma dessas etapas não era relacionada à parte de eletrotécnica. E aí esses 2 amigos ficaram assim, eles eram mais próximos, eu estava mais assim, um pouco de lado, e a ideia era minha, a ideia inicial desse cultivador inteligente era minha. E aí foi quando eu virei para eles e disse, sem problemas, eu vou dar continuidade sozinho. E aí eu comecei a desenvolver esse cultivador inteligente no técnico para o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso. Só para vocês terem uma ideia, é uma estufa, é um protótipo pequenininho de uma estufa para ser aplicado em residências. Eu moro em apartamento, às vezes a gente não tem um quintal tão grande e acaba querendo realizar uma atividade dessa de cultivo. Então, Davi, são tampinhas de garrafa? Não, esse amarelo que você diz? Isso, Não, isso aí já é um aperfeiçoamento, assim. Eu comecei só com uma mangueira com os furinhos, isso daí já são gotejadores. Ah, legal. Então, assim, saindo do IFRN, entrei na UFRN e decidi que eu ia dar continuidade a esse projeto, esse meu projeto pessoal, e que queria colocar para frente para utilizar também como trabalho de conclusão de curso, só que aperfeiçoado, né? Isso daí já foi na disciplina recentemente. Antes ele não tinha esse vidro aí na frente, era uma cúpula fechada, só tinha o sistema de irrigação, sistema de ventilação e alguns sensores. E eu acabei aperfeiçoando ele, né? Cada vez mais eu participei de algumas disciplinas que eu aplicava ele nas disciplinas, nos projetos da disciplina, e cada vez melhorando ele de pouquinho em pouquinho, né? Aquela coisa, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, eu venho desenvolvendo ele, ainda não tá do jeito que eu quero, assim, eu acredito que vai demorar muito
mas que eu já estou muito satisfeito com o resultado que eu venho tendo com ele, porque foi a partir dele que eu cheguei para o professor Júlio, que é o coordenador do Habitat Marte, e disse, olha, eu tenho um projeto relacionado ao cultivo em estufas, e eu queria estar aplicando isso lá no Habitat Marte. Eu vi que lá o professor Júlio ele tinha uma área destinada a cultivo que não estava funcionando, não estava em operação, e aí bom, por que não, né? E aí falei com o professor Júlio, cheguei todo empolgado, apresentei o projeto, e ele no mesmo dia ele me retornou e disse, não, você está na UFRN? Pronto, vamos fazer uma reunião que eu quero conversar com você. Foi um choque, eu não estava preparado para isso, mas muitas vezes na vida a gente não vai estar preparado para algumas oportunidades que vão passar na nossa frente, a gente só precisa estar pronto para agarrar, né? E aí eu fui e agarrei, não pensei duas vezes. E entrando agora no Habitat Marte, né, digamos assim, o Habitat Marte é um habitat espacial no meio do sertão brasileiro, no meio do semiárido brasileiro, né? O professor Júlio, ele teve uma ideia muito interessante de fazer esse link do espaço e do semiárido, principalmente no quesito de recursos, né, a parte da sustentabilidade, que é a área dele, a área que ele foca. Então, quando a gente fala de semiárido, o sertão brasileiro é um ambiente que enfrenta várias secas, né? A escassez hídrica é uma coisa presente na realidade do sertão brasileiro. E em futuros habitats espaciais isso também vai ser uma realidade, né? Por mais que lá em Marte, né, já tenham descoberto que tem os polos, né, as calotas polares e tem água congelada, mas ainda assim é um recurso que não é tão abundante quanto a gente tem aqui na Terra e que precisa ser usado de uma forma eficiente, né? Precisa ser economizado, precisa ser dado o devido valor, né? E aí essa foto foi tirada em uma das missões, como eu havia mencionado para vocês, né? Eu nunca fui de estar olhando muito ao céu, e nas missões de Habitat Marte, uma das atividades que a gente fazia era a gente se sentava na frente, exatamente nessa área que foi tirada a foto, a gente se sentava na frente da estação e começava a olhar o céu assim de noite, né? Às vezes até a gente definiu o horário de fazer essas atividades, porque como é um espaço cercado por serras, não tem muita iluminação da cidade. E a gente consegue ver de vez em quando os satélites, né, que orbitam na Terra, porque basicamente o Sol ele está numa posição, não está iluminando mais aqui, mas ele ainda ilumina alguma parte ali das órbitas do satélite. Quando reflete, aí o satélite acaba refletindo a luz solar, e a gente consegue ver a trajetória, né? Mas não só satélites, a gente já vi cometas, estrelas cadentes, já vi cometa rasgando o céu. Então, assim, isso mudou muito minha perspectiva. Eu digo para vocês, espaço para mim, antes de chegar no Habitat Marte e começar a trabalhar, espaço para mim, gente, era só NASA. Era só NASA, assim. Ah, beleza, espaço, NASA. A primeira coisa que vinha à cabeça. Mas, como eu disse, é um universo de possibilidades ali. A área é bem-vinda para todo mundo, todos os gostos, todas as áreas. No caso, a perspectiva espacial é bem-vinda para todas as áreas do conhecimento. Então, todos são bem-vindos, né? São realmente um universo de possibilidades. E aí, a estação análoga, Habitat Marte, né? É análoga porque a gente acaba simulando algumas missões, né? De como seriam esses futuros habitats espaciais, né? Como é que um astronauta ele vai estar conduzindo as atividades, realizando protocolos, rotinas, atividades de cultivo, atividades de gestão. Então, as atividades extraveiculares, né, que a gente realiza com a roupa fora da estação. Então, essas são as missões presenciais, né? A gente conduz isso nas missões presenciais. E aí, só para dar uma ideia para vocês, atualmente a Eliane está participando de uma missão virtual, né? Que foi uma metodologia que a gente desenvolveu nessa perspectiva de pandemia, porque até nós aqui, eu e o professor Júlio, a gente percebeu que era arriscado a gente estar indo lá realizar essas missões, estar trazendo mais gente, só ia uma vez ou outra tomando os devidos cuidados quando era necessário realizar alguma atividade na estufa, porque o sistema ele opera regularmente, e eu sou responsável pela estufa atualmente. Então, assim, eu acabo tendo que ir lá conduzir uma atividade de manutenção, coisa do tipo, a gente fazia algumas visitas técnicas para estar realizando essas atividades.
Mas, atualmente, a gente está focado bastante, está retornando com as atividades presenciais, mas também agora num formato híbrido, né? Que vai estar unindo as missões virtuais com as missões presenciais, que seria como o futuro habitat espacial estaria funcionando. Imagine que tem o centro de controle da missão, né, aqui na Terra, e ele vai estar se comunicando com o habitat espacial, né? Então, essa ideia das missões virtuais foi bem interessante, não só para a gente estar continuando as pesquisas, mas para estar engajando pessoas de diferentes partes do nosso país e de diferentes partes do mundo, né? O aumento da participação foi significativo, né? Exatamente. E aí eu tive essa minha primeira missão, né? O professor Júlio, ele me chamou no dia lá para me reunir com ele, e a gente já fez uma estimativa do que é que poderia estar sendo feito. Ele me mostrou algumas imagens, e aí eu parei e disse, não, só vamos, né? Eu tinha saído recentemente, fazia 2 anos que eu estava na faculdade, estava terminando o TCC, assim, no início da faculdade ainda, o TCC do IFRN, e aí eu disse, não, terminei, agora eu quero dar continuidade com outro projeto, não quero parar por aqui, não. E aí fui para a primeira missão, me dei super bem com o professor Júlio, principalmente na questão de pesquisas, eu nunca tinha conduzido pesquisas, foi bem interessante que o meu TCC eu fiz ele muito, assim, muito jogado, né? Eu fiz por conta própria mesmo, eu tive alguns encaminhamentos, mas eu disse, não, fui eu que cheguei, eu que tive a ideia e eu vou colocar para frente. E aí, quando eu cheguei para o professor Júlio, eu disse, não tenho experiência com pesquisa, não tenho experiência em escrever artigos, e aí ele realmente tem sido, não só foi, mas tem sido ainda, um grande mentor para mim, que vem me auxiliando, eu digo mais que um mentor, e se tornou um amigo, né? Um amigo que eu sei que eu posso contar, que a gente vem trabalhando juntos, e assim, eu pretendo e assim, quero muito contribuir cada vez mais com esse projeto, porque eu vejo quanto de potencial o Habitat Marte tem, não só para impactar pesquisadores, né, mas para impactar estudantes como vocês, assim, para se engajar na área, ou até mesmo buscar o propósito de vocês, né? O espaço, ele trouxe isso para mim. Eu comecei a ter essa visão do que eu quero para a minha vida, onde eu quero chegar a partir dessas missões de Habitat Marte, e pretendo estar passando isso para vocês da melhor forma, né? Nessa primeira missão, né, e algumas outras missões, eu comecei também a desenvolver atividades de melhorias da estação, né, implementei alguns painéis solares, mais assim, pontuais, né, para estar fazendo iluminação pontual, fiz em algumas áreas lá do Habitat Marte, fiz todo o sistema elétrico, né, da parte de iluminação e de tomadas, a gente tinha só a parte da estação, eu contribuí com a parte da instalação elétrica de uma biblioteca que tem lá na estação, de uma oficina de trabalho também. Então, eu pude muito desenvolver os aspectos que eu tinha, aquelas atividades, experiências que eu tinha desenvolvido, que eu tinha aprendido, né, durante o técnico, e contribuindo bastante, assim com o que, assim, não só com o que eu estava ali para fazer, né, mas com o projeto como um todo. E aí, como eu falei, né, eu fui desenvolvendo essas atividades de melhorias, mas o meu foco tá aí dentro, começou aí dentro, né? Vocês veem aí que a cara tava de mal, tava bem sério, assim, fazendo as análises. Essa área era uma área inicial de 12 metros quadrados, né? E, como vocês podem ver, não tinha telhado, não tinha nada, era uma casa uma estufa muito engraçada, né? E, bom, foi aí onde tudo começou, né? Onde eu posso dizer que eu comecei a realizar meu sonho de me tornar um especialista em estufas. A gente começou a desenvolver a atividade, fez a limpeza, colocou o teto, começou a desenvolver o primeiro sistema de aquaponia, como vocês podem ver nessa imagem da esquerda. A gente preparou todo o sistema do zero, fez as conexões, colocou ali o tanque de peixes, colocamos os peixes, fizemos o cultivo, e essa imagem aí da esquerda foi quando a gente tinha acabado de colocar as sementes nos sistemas e demos o start inicial, né, nesse sistema. Explica para eles, assim, rapidamente, o que é a aquaponia, o que é esse tanque azul aí?
Ótimo. Bem lembrado, Eliane. Bom, o sistema de aquaponia, ele é um sistema que ele utiliza duas técnicas de áreas do conhecimento, né? Que é a aquicultura, ou seja, que é o cultivo de peixes, e a hidroponia, que é basicamente a irrigação, um cultivo sem solo, onde é só aplicado a água nas raízes da planta, né? E o sistema ele é um sistema circular, ou seja, por exemplo, tem uma bomba, não sei se dá para ver bem, está aqui embaixo dessa parte da iluminação, essa parte amarela, mas tem um cano aqui, e essa bomba ela pega a água do tanque e joga para os leitos de cultivo, para cada um, e ele enche, e aí tem um mecanismo aqui, que chama sifão, ele enche, e quando chega a uma determinada altura, ele gera uma pressão, e essa água acaba retornando para o tanque. Então, é um sistema circular, a gente tem uma ótima economia de água, a aquaponia ela economiza 90% de água, e basicamente é o seguinte, a gente joga ração para os peixes, eles fazem cocô na água, esse cocô, né, a gente chama, o termo técnico, matéria orgânica, essa matéria orgânica, ela é mandada para essas mídias, né, essas argila expandida. Nessa argila expandida, ela tem basicamente são colônias de bactérias, né, que se chamam bactérias nitrificantes, que elas são responsáveis por estar realizando o ciclo do nitrogênio, né, que vai transformar essa matéria orgânica em nutriente para as plantas. Mas não dá para, Davi, mas não dá para levar peixe para Marte, não? Não dá para levar o peixe para Marte. Fala para ela, Davi. Então, existem alguns, assim, já estão pretendendo alguns estudos aí para estar levando para a Lua primeiro, né? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque antes de tudo, antes de chegar lá em Marte, de começar a desenvolver essas coisas em Marte, é de extrema necessidade levar para a Lua e fazer alguns testes lá. Porque o ambiente, assim, não é a mesma gravidade, mas é um ambiente espacial, vai ter radiação. Marte tem muito mais radiação que na Lua, mas que vão ser algumas similaridades que podem estar sendo úteis. Então, beleza, não vai levar o peixe grande, né? Mas leva o alevino, coisa do tipo. E já tem algumas empresas querendo desenvolver pesquisa nessa área para ver essa viabilidade. Por quê? Porque quando a gente fala de alimento, né, a questão da proteína é muito necessária para a nossa alimentação. E os astronautas, assim, beleza, eles vão ter uma dieta parcialmente vegetariana, mas que também vai ser necessário algum tipo de proteína. E o peixe, ele atenderia essa demanda nutricional, né? Mas ele sobreviveria ao processo de saída da Terra até chegada... Então, eu acredito que o estresse é inevitável, realmente, até para as plantas, as sementes, imagine, se as sementes da planta, elas já sofrem algumas alterações, algumas coisas, imagina um alevino no peixe, né? Eu acredito que isso vai ser algo, talvez vão estar enviando congelado, coisas do tipo. Não existem estudos, assim, realmente comprovados do efeito aí da... Peixe congelado? O alevino congelado, para ele estar sendo transportado na nave, para quando ele chegar lá no habitat, que é ambiente isso? O que é isso? O alevino é o peixe pequenininho. É como se... o filhotinho. Filhotinho, exatamente. Mas se congelar ele não vai morrer? Então, isso que eu queria saber. Então, não necessariamente, né? Existem técnicas, inclusive, que mantêm ali aquela coisa que diz, vamos congelar, até mesmo os humanos, né? Tem algumas técnicas que o professor Júlio fala muito disso, que eles têm estudos que pretendem fazer as missões de 8 meses para Marte, até mesmo de estar congelando determinada parte da missão, os astronautas, né? Então, assim, isso pode ser uma solução. Como eu disse, não existem estudos comprobatórios que, vai ser congelado, que o peixe vai reagir dessa forma. Hoje, a gente tem essa operação aqui no semiárido, né? Mas isso daí a gente contribui com a questão dos protocolos, as experiências que podem estar sendo geradas. Então, mas a gente não tem recurso para chegar e dizer, não, vamos conduzir um estudo para ver como é que o peixe ele vai se comportar na microgravidade. Isso realmente
tem os players, né, as empresas ali que têm interesse nessa área e que eu acredito que nos próximos anos eles vão estar mandando, sim, alguns experimentos para estar fazendo cultivo de peixe, está tendo essas primeiras concepções, né, do que é que pode estar sendo trabalhado aí para implementar um sistema desse no espaço, né? Você acredita que talvez eles se adaptem? Olha, acredito que sim. Acredito que sim. Eu acredito que todo organismo vivo ele tem essa capacidade de adaptação. As plantas é um desses. Principalmente com os avanços aí de biotecnologia, né, de modificação genética, as plantas elas já estão reagindo bem lá no espaço. E eu acredito que os peixes, uma vez que eles vão começar a conduzir esses primeiros estudos no espaço, vai estar começando a ter desenvolvimento técnico, né, e tecnológico aí para estar fazendo modificação, para estar tentando realmente atingir esse objetivo de modificar, né, de adaptar, né, fazer com que eles se tornem adaptáveis ao ambiente. Os peixes realmente eles são uma espécie bastante sensível. Por exemplo, lá no Habitat Marte, a gente toma bastante cuidado com a questão da qualidade da água. Vou estar apresentando um pouco das rotinas, mas toma bastante cuidado com a questão da qualidade da água, a temperatura, porque isso tudo, por exemplo, até mesmo por questão de variação de temperatura na água, eles podem estar sofrendo choque térmico. Então, muito disso são cuidados, né? São os direcionamentos, os aprendizados que a gente acaba tendo aqui, e a gente, tá aqui, isso aqui pode ser um direcionamento útil para uma futura missão espacial. Como que ele vai controlar a temperatura da água, todo o negócio no meio de um espaço que não é exatamente quente, né? Então, sistemas tecnologia, sistemas... Sensores de controle, né? Vão ter os sensores, né, mas vai ter ali... Então, sistema de aquecimento, né, botar uma resistência. Existem muitos sistemas já desenvolvidos, sistemas de aquecimento, colocar uma resistência ali, alguma coisa que esquenta, como um chuveiro elétrico. Vão colocar, vai gerar eletricidade que vai estar esquentando aquela água, colocando na temperatura adequada, né, tentar manter aquela temperatura. Isso também não é só para a questão da água, mas no ambiente externo também, para nós, seres humanos, né, os astronautas, e para as plantas. Então, tudo isso já existe em alguns sistemas que tem essa funcionalidade, realmente é só estar adaptando ele para estar fazendo parte dessas futuras missões. Ao congelar ele... Pode falar, vai. Oi? Então, deixa eu te Vamos fazer perguntar. assim, Rebeca, vamos fazer assim, deixa ele terminar, e aí pergunta no final, senão não vai dar tempo, ó, são Tá bom. 10h40, aí vocês vão se atrasar para outra aula, tá? E aí, só apresentar na imagem da direita, né, a gente começou a ter os resultados, né, depois de alguns meses, acho que essas imagens aí foram com 3 meses, e começamos fizemos molho pesto, né, essa planta aqui é manjericão, a gente fez molho pesto, ficou uma delícia, esse aqui é pimenta, alface também, então a gente começou a se alimentar do que estava sendo cultivado lá na estufa, né. Como eu disse, isso aqui começou com uma área de 12 metros quadrados, e a gente partiu para uma área que hoje em dia é 160 metros quadrados. Isso aqui é uma parte da estufa do sistema de aquacultura, esse é outro sistema. Esse anterior que eu mostrei para vocês, o nome dele é Growbed. Esse daqui se chama DWC, Deep Water Culture. Então, basicamente o Growbed, ele usa aquelas mídias de cultivo que eu mostrei, as argilas expandidas. Nesse daqui, a raiz ela fica submersa na água. E aí, né, nada surge assim por acaso, né? A gente teve todo esse trabalho de estar analisando a questão de disposição do espaço, como vocês podem ver. A ideia inicial era estar ficando desse lado, a gente acabou decidindo colocar para o outro lado. Então, tudo isso vai ter que ser pensado nesses futuros habitats espaciais, né? De uma forma adequada para estar utilizando o espaço da melhor forma possível, principalmente na questão da estufa, porque a ideia é ter a máxima produtividade com a menor área de cultivo. E aí eu tive a oportunidade de dar continuidade aos meus projetos, né? Eu desenvolvi esse outro projeto pessoal, que eu chamei de um case de monitoramento, né? Que eu coloquei ele lá dentro da estufa para, basicamente, aqui são entradas de sensores, e colocava sensores aqui, coloquei sensor de temperatura e umidade, sensor de pressão,
E aí, no momento que eu estava já começando a utilizar isso durante as missões, a ideia era realmente auxiliar os protocolos que a gente fazia de coletar a temperatura do ambiente, né, coletar os dados do ambiente. A gente, foi quando o sistema, a gente ampliou a estufa, e aí isso daqui já não era mais tão relevante, né, assim, ele acabou sendo relevante para uma área, mas quando a gente trata de temperatura e umidade, assim, de um ambiente, não só são pontos específicos, principalmente quando abre a área, então não seria um dado tão preciso, né, e aí eu comecei a desenvolver, hoje em dia eu estou desenvolvendo já, digamos assim, esse aí foi o meu Frankenstein, e hoje em dia eu estou desenvolvendo já o segundo projeto relacionado a isso, que eu estou chamando de S-Smart, né, Smart, que é relacionado à automação e sensoramento da estufa, né, do sistema de cultivo. E aí, né, para vocês darem uma olhada também em operação, esse sistema, uma das coisas que não foi tão viável foi a utilização de fios, né, uma vez que ampliou, os fios acabaram se tornando meio que, ia atrapalhar muito, ia ficar muito fio, e hoje em dia está buscando já a questão da conectividade, né, utilizar Wi-Fi. Aqui é só para vocês verem a imagem de um sensor, em um ponto específico, né, foram colocados 2 sensores quando era esse ambiente menor, e agora realmente a ideia é que era serem colocados mais sensores em pontos estratégicos e também está realizando a leitura, coleta de outros parâmetros também importantes para o sistema. Bom, e aí alguns dos resultados, né, como eu mostrei, o cultivo de alface, de pimenta, manjericão, cebolinha, né, a gente também cultivou espinafre, outras espécies de alface, e aí a gente foi começando a se adaptar, né, a isso, a ver aquilo que realmente era necessário para a gente estar se alimentando durante a missão. Algumas rotinas, né, como eu falei, a gente, no espaço, a gente acaba desenvolvendo, os astronautas, vai ser necessário que eles desenvolvam essas rotinas adequadamente, né, na Estação Internacional Espacial, 24 horas do dia dos astronautas, ela é bem definido, né, tem um cronograma específico, então, as rotinas, elas fazem parte disso, então, eles não, da mesma forma que eles vão ter que realizar outras atividades, uma das atividades necessárias são as rotinas relacionadas ao cultivo. E foi aí que o Habitat Marte focou, né? A gente tem focado muito na questão de protocolos. Então, a ideia é basicamente elaborar os protocolos escritos, transcrever eles para um sistema de automação, né? Um fluxograma ali, um algoritmo de programação, e começar a utilizar eles de forma remota, né? De forma autônoma. Algumas outras rotinas, como eu falei, rotina de manejo, né, de limpeza do sistema, tem, como eu disse, a questão da matéria orgânica, ela acaba sendo muito presente, então a gente tem que fazer limpeza. Isso aqui, a gente começou a ter um problema aqui na questão das plantas, né, e isso aqui foi já na pandemia, que eu precisei, professor Júlio e Davi, as plantas, elas não estão reagindo tão bem, vocês verem que algumas estão bem murchas, e aí eu precisei ir lá, ver como é que estava o sistema, ver o que estava acontecendo, para tornar operacional de novo e a gente não perder esses cultivos, né? A gente conseguiu salvar boa parte nesse dia, que foi um problema mesmo de circulação, a gente tem que manter o sistema de aquaponia circulando, a água circulando, e aí a gente conseguiu resolver o problema nesse dia, só que consumimos algumas plantas, mas infelizmente depois de um tempo, pelo fato da questão da iluminação, elas não se adaptaram bem, também é uma questão do calor, né? Então, a gente precisou recentemente realizar algumas melhorias também na perspectiva da iluminação e agora a gente está vendo como é que vai estar operacionalizando essa questão da temperatura, porque semiárido, gente, lá dentro, para vocês terem uma ideia, a gente pegou temperatura já de 48 graus, então, bem quente. Não é benéfico para as plantas, não benéfico. Quanto? 48? 48 graus dentro da estufa. Realmente uma estufa. Meu Deus, deve ser um forno. Tem uma imagem minha que eu vou mostrar para vocês. Você fritou ovo lá? Tem uma imagem minha que eu estava realizando uma atividade de limpeza, né, no sistema e estava tão quente, foi nesse dia, exatamente esse dia de 48 graus, estava tão quente que eu pegava a água do sistema e jogava assim na cara, porque estava muito calor.
Mas, assim, a gente hoje em dia está trabalhando nisso para ver o que é que pode estar sendo feito, melhorado, né? É um aprendizado constante, né? Eu sou da parte de engenharia elétrica, não sabia nem essa parte química da coisa, né? E hoje em dia eu sou responsável por conduzir esses protocolos aqui. A gente faz leitura de amônia, pH, nitrito, temperatura da água, para ver como é que está a qualidade da água, entender como é que o sistema está se comportando, né? A aquaponia é muito interessante essa questão do equilíbrio. Aqui sou eu realizando uma dessas atividades, eu comecei a fazer alguns testes aqui iniciais com sensores na época. Também as rotinas relacionadas aos peixes, né? Tanto a limpeza do tanque, como vocês podem ver nessa imagem à direita, quanto também a gente está pegando alguns peixes, realizar, ver como é que está a saúde deles, ver se algum deles já pode estar sendo consumido, alguma missão ou outra a gente acaba consumindo o peixe. Ver como é que está a saúde, ver, pesar, fazer, a gente chama de leitura biométrica, né? Como eu falei, né? Não só a saúde dos peixes, mas também a saúde das plantas, ver como é que tá as plantas, ver como é que elas estão respondendo aqueles parâmetros do sistema, né? Todos eles atuam de uma forma realmente a questão do equilíbrio é totalmente necessária, então a gente precisa manter o equilíbrio da amônia, equilíbrio dos nutrientes, do pH, tudo isso para manter um ambiente adequado para os peixes e para as plantas. E aí, Davi, as plantas no espaço não teriam problemas com pragas, né? Não, inclusive, quando a gente traz uma estufa, né, a ideia das estufas é exatamente evitar essa questão de pragas, aqui na Terra, inclusive, né, evitar o uso de agrotóxicos e coisas do tipo. No espaço vai ser mais fechado ainda, então essa possibilidade é bem menor, mas pode ter, sim, alguma contaminação de bactéria ou coisas do tipo, que tem estudos sendo realizados em relação a isso, né. Davi, vocês fazem até a professora de química acabou de entrar na aula, que seria a próxima aula deles, eu falei, entra lá que ele está falando de química, espera um pouquinho. Gil, obrigada e desculpa de novo, viu, minha amiga? Explica um pouquinho como você faz essa questão do controle de pH. Ok, deixa eu voltar aqui. Se você puder, claro, se não tiver estendendo muito. Se eu falar alguma coisa errada, professora de química, por favor, me corrija. Eu precisei aprender o ciclo do nitrogênio durante esse processo. Foi bem complicado para entrar, porque quando eu entrei na universidade, eu disse, não quero pagar mais química. E aí eu entro no projeto e tenho que aprender ali a parte de química. Mas, basicamente, tem esses 3 parâmetros. Inclusive, a gente quer passar eles para uso de sensores, né? A amônia tóxica, que a gente vai estar medindo a quantidade de matéria orgânica ali que os peixes vão estar produzindo. E por que é tóxica? Porque se o pH é adequado para o sistema de aquaponia, ele é de 6 a 7. Então, se o pH ele estiver muito alto, isso daqui pode acabar, essa amônia, ela acaba sendo tóxica para as plantas e para nós, né? Então, a gente tem que fazer a regulação de pH, a gente tem sempre que estar monitorando isso, porque se tiver muita amônia no sistema, por exemplo, a gente já pegar assim, um parâmetro aqui bem assim, extremo, nessa região aqui vermelha, acho que não dá para ver bem, mas dá para destacar assim, essa parte vermelha aqui, tem a partezinha amarela e a parte verde. Então, se tiver verde aqui, a gente está dentro dos parâmetros adequados, né? Aí, se a gente vai para o amarelo, a gente já começa vamos ver o que dá para fazer no sistema. Aí o pH acaba sendo necessário em relação a isso e também na saúde dos peixes, né? Se o pH ele variar muito, isso acaba sendo prejudicial para os peixes, como eu disse, eles são um organismo muito sensível. E no aspecto do ciclo do nitrogênio, o nitrito vai ser basicamente a medida que a gente define o quanto de nutrientes que está sendo entregue para as plantas, né? A quantidade ideal de nitrito é quando está bem clarinha, então, como vocês podem ver aqui nessa leitura aqui, ela está bem escura. Então, nessa parte aqui, nessa leitura que a gente fez do sistema, a gente percebeu que as plantas elas não estavam absorvendo bem o nitrito, ou seja, estava ficando bastante nitrito na água, e para isso a gente precisou realizar, por exemplo, uma limpeza no sistema, porque percebeu que a água não estava chegando adequadamente nas raízes das plantas, né, e no sistema aqui especificamente do grow bag. Então, da questão do ciclo, né, do nitrogênio, a gente pega a amônia, que ela é transformada ali
no sistema, deixa eu ver, acho que não tem aqui uma imagem, não peguei uma imagem tão boa. Deixa eu ver se eu volto rapidinho. Essa parte aqui da estufa, aqui dá para ver legal. Essa partezinha aqui, a gente chama, essa parte vermelha aqui, chama o biofiltro, no caso, o filtro mecânico, que essas partículas de matéria orgânica, elas vão ser sedimentadas aqui, então, deixando a água mais limpa. Passa pelo azulzinho aqui atrás, que a gente chama de biofiltro, que é onde vão ficar as colônias de bactérias nitrificantes, e elas vão fazer essa conversão da amônia em nitrito e eu acho nitrato depois, ou é o contrário. E aí vai estar sendo entregue para as plantas, e as plantas elas vão estar absorvendo exatamente esses nutrientes. Sabe por que eu te perguntei tudo isso? Porque na nossa escola também tem uma horta muito bacana. Eu não sei se o Helder ainda está aqui na aula, mas eu acho que ele deve estar adorando tudo isso, se ele tiver ouvido. É muito bonita, muito bem feita a horta lá. Até qualquer hora dessas eu tiro uma foto e mando para você. E eu acho que tudo isso que você está apresentando aqui pode vir a melhorar e agregar a horta da escola. Sim, assim espero. Inclusive a questão de protocolos, né? A gente tem vários protocolos que, dependendo do sistema, pode ser útil, né? Quando a gente fala a gente utiliza um protocolo da aquaponia, mas tem protocolo também para verificar a saúde das plantas. Então, por exemplo, como eu disse, eu sou da área de engenharia elétrica. Como é que eu fui começar a entender como é que as plantas respondiam a determinada coisa? Foi exatamente com os protocolos. A gente levou um especialista da área, ele ensinou, né? E aí, hoje em dia, eu já venho conduzindo essas atividades e ver a saúde, ver como é que o sistema está afetando nas plantas, né? Então, isso é muito necessário, principalmente não só nas plantas, mas nos peixes, né? E aí, dando continuidade aqui, as rotinas, né, da parte de alimentação mesmo, a gente pega a tilápia, mata a tilápia, prepara o filé para estar consumindo. Isso daqui foi uma ideia muito interessante do professor Júlio, né, e a gente pegou coisas cultivadas no sistema, né, peixe aqui, e aí a gente põe uma churrasqueira. Muito gostoso, né? Principalmente o tomate cereja, o espetinho desse tomate cereja ficou uma delícia. E aí a gente começou a perguntar, será que é interessante fazer algo do tipo no espaço? Por exemplo, na ideia do bem-estar psicológico, né? Por exemplo, a gente tem muito de churrasco, reunir os amigos e tal. Então, a gente viu que isso proporcionou um bem-estar psicológico muito interessante para a gente. A gente até discutiu... Como que eles iriam comer isso? Sem tirar, sabe, a traje espacial e tudo mais. Não, isso tudo dentro do habitat. Isso é tudo dentro do habitat. Aí lá teria oxigênio. Então eles poderiam tirar. Isso, exatamente. Só que não seria, né, uma churrasqueira assim. Foi até engraçado que teve uma missão que uma participante da Polônia, né, ela tirou uma onda com a gente. A gente disse, não, a gente fez um churrasco lá no habitat, não sei o que, ela tirou uma onda. Aí eu fiz isso, por que não? Leva uma churrasqueira elétrica. Então, assim, poxa, por que não fazer um churrasco no espaço? Seria maravilhoso. Davi, deixa eu te perguntar uma coisa. Em questão da proteína, no caso, vocês teriam um plano B para outra proteína, ou só seria o peixe, caso não desse certo de levar, né, para o espaço? Vocês teriam um plano B? Sim, ótima pergunta. Assim, lá no Habitat de Marte, né, o nosso plano B é a sardinha. A gente leva sardinha, leva atum, né, que seria como se fosse o alimento transportado da Terra, né. Mas, na realidade mesmo, na perspectiva espacial, já tem estudos, principalmente utilizados com o uso de microalgas, né, por exemplo, espirulina, tem um outro que eu acho que não sei se é clorela, mas a espirulina, eu sei que ela já tem estudos sendo realizados na Estação Internacional Espacial. As algas, as microalgas, elas têm uma boa quantidade de proteína, serve como suplemento alimentar, inclusive, se você for numa loja aí de suplementos ou coisa do tipo, bem provável que você vai encontrar cápsulas de espirulina. E aí também lá no espaço eles desenvolveram uma barra de cereal, né, altamente proteica, feita de espirulina também. Então, assim, é uma das possibilidades também. Até essa menina da Polônia, né? Lá na Polônia eles têm um habitat
E aí ela participou de uma missão lá, e ela disse que também uma outra sugestão, que inclusive ela provou, foi barata, né? Então, A barata? exatamente. Eu também fiquei meio Gente do céu! Mas E a coragem de comer? Ela comeu. Nossa, que nojo. Barata. A quantidade de proteína que tem também é bem relevante, né? E eles cultivam lá baratas para estarem... e eles fazem algumas missões, assim, acaba provando, né? Vai, assa ali a barata, aquela coisa bem estranha. Mas, aquela coisa, né? É alimento, uma vez que lá no espaço os astronautas eles vão precisar tá tendo esses nutrientes, né? Isso é inquestionável, aquela coisa, tá com fome como até pedra, né? Minha avó já dizia muito. E aí a gente também começou a receber visitas, né, de grupos lá da comunidade local, estudantes, né, de ensino médio e também crianças, né, muito legal, assim, tá explicando sobre o sistema, falar sobre a aquaponia. Quando eu falei, né, a questão da matéria orgânica, eu falei cocô, porque assim, eu falo para a criança, tipo, não que não seja termo adequado, né, mas que assim, é muito mais simples chegar e dizer, é o comum para todos nós, né? Chegar e dizer, ó, não, os peixes fazem cocô na água e isso daí vira nutriente, né? Então, acaba sendo, eu até me lembro, nessa primeira apresentação aqui que eu fiz, eu fui muito técnico, foi minha primeira, que foi a primeira visita que eu fui explicar para a galera, eu fui muito técnico, e aí o professor Júlio chegou, ó, Davi, linguagens e linguagens, você precisa, tipo, às vezes uma pessoa dessa, por ser da comunidade local, né, às vezes não teve acesso a algum tipo de tecnologia que você está mencionando, algum tipo de conhecimento que você está passando. Então, tenta ser o mais claro possível para estar passando essa linguagem adequada para eles. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, se não for nós que detemos desse conhecimento, né, que temos esse conhecimento, se a gente não estiver passando para a sociedade de uma forma adequada, que entenda, que seja útil e aplicável para a nossa sociedade, quem é que vai fazer isso, né? Então, já dou esse conselho, assim, futuros engenheiros aqui, engenheiros e engenheiras da turma, né, que lembrem sempre disso, assim, a gente não só faz engenharia para desenvolver soluções, a gente tem que ser engenheiro para a nossa sociedade, né, para estar oferecendo soluções e estar realmente traduzindo a linguagem técnica, né, e científica para a comunidade e estar mostrando que essas tecnologias são úteis, né. Eu faço isso muito com a questão espacial. Muita gente acha que o espaço está muito longe da nossa realidade, muito pelo contrário. O espaço está tão próximo da gente que vocês não fazem ideia, né? Então, muitos sistemas que foram desenvolvidos para o espaço, eles estão sendo aplicados já na Terra, assim, coisa comum, por exemplo. O computador de bordo que foi desenvolvido para a missão Apollo, né, que levou o homem à Lua, ele é utilizado em todos os aviões, todas as aeronaves, hoje em dia, aqui na Terra. Então, isso é um dos exemplos, existem vários outros, né? E aí foi assim que eu me tornei, né, um astronauta análogo no sertão, né? Depois do professor Júlio ele realizou já missões nos Estados Unidos, no deserto de Utah, que tem uma estação lá que é uma das mais antigas, e aí ele proporcionou, né, eu sou muito grato a ele por ter tido essa iniciativa aqui no semiárido, aqui para a nossa região, para o nosso país, né? E sou grato também por ter tido essa oportunidade de estar me especializando na área que eu gosto, de estar mostrando para a sociedade o quanto o espaço ele pode ser útil também para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Isso é muito gratificante para mim. Então, a gente realizou também visitas aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um vulcão extinto que chama Pico do Cabugi, e aí vocês veem, assim, tirando uns matinhos ali e acolá, mas tem uma paisagem muito semelhante aí do que seria uma paisagem lunar, né? A gente fez a subida aí nesse vulcão extinto, né? Foi bem interessante, coletamos amostras de solo, realmente como se fosse uma missão exploratória mesmo, de estar conhecendo novas áreas, né? E a gente tirou essa foto, foi muito massa, assim, foram experiências que, aquela coisa, vou contar para meu filho, né? Assim, esse projeto em si, ele tem me proporcionado. E esse solo que vocês coletaram aí, os regolitos, né, são muito parecidos, né, com o que a NASA utiliza para fazer as experiências, né? Exatamente. A gente fez uma coleta de um solo aqui, não, assim, basicamente, esse professor aqui, do canto esquerdo, ele é professor de geologia. E aí a gente fez um estudo antes de fazer a parte realmente científica, né? Antes de a gente ir para lá, a gente fez um estudo no Habitat,
e a gente pegou alguns artigos, começamos a ler a questão da formação geológica do Pico do Cabugi, e foi muito massa porque ele disse, não na questão de utilizar isso daqui agora não vem o nome, não vou lembrar o nome dessa rocha aqui em específico, mas, o basalto. Isso aqui são várias rochas de basalto, né? E na região, assim, esse daqui é um neck que chama, né? O pescoço do vulcão, o topo é aqui. E aí nessa região tem um pouco de terra, né? Ao redor. E essa terra, depois de vários anos, né? De decomposição desse basalto, ela acaba tendo propriedades, ela acaba absorvendo algumas propriedades, né? Acaba se misturando ali, tendo bastante propriedade do basalto. E o basalto, ele é considerado, assim, se ele fosse quebrado e transformado em granulado ali, né, ele seria, sim, um solo semelhante. Só que a gente coletou tanto o basalto, mas coletou também o solo ali próximo. Foi feita a análise dos compostos e a gente observou uma similaridade com 2 solos específicos, um utilizado pela NASA e o outro dois utilizados pela NASA, na verdade, né, um solo marciano e um solo lunar, análogo, e também um solo da JAXA. Uma das perspectivas hoje que a gente quer implementar lá no Habitat Marte é o cultivo com esse solo análogo, para estar vendo como é que essas plantas também elas estariam reagindo a esse solo, né, porque são algumas das pesquisas que muita gente já vem realizando ao redor do mundo também, muitos pesquisadores. E foi aí, né, que eu me tornei pesquisador sobre estufas espaciais, né. Eu gosto de dizer que quando eu entrei na universidade, eu não me via fazendo nada diferente de engenharia elétrica, eu ainda não me vejo fazendo nada diferente disso. Mas eu hoje vejo como eu posso aplicar a engenharia elétrica dentro de estufas, né. Isso é uma coisa que me cativou bastante e eu estou botando para frente, né. Hoje em dia eu sou responsável lá da estufa do Habitat Marte, e essa imagem aqui da direita foi quando a gente começou a fazer as missões virtuais, né, e aí eu fui primeira vez designado como chefe da estufa. Então, assim, foi muito gratificante, porque eu não só estava realizando a parte de pesquisas presenciais, mas eu comecei a desenvolver mesmo pesquisas remotas, tá me vinculando com pesquisadores ao redor do mundo que pesquisam sobre isso também, né, estou tendo algumas oportunidades muito massas, assim, de estar me vinculando com especialistas da área, não só da área de, não vou dizer estufas, porque tem poucas pessoas que pesquisam sobre a estufa em si, mas com botânicos, biólogos, né, e pessoas interessadas na agricultura espacial, né. Comecei também a apresentar trabalhos, né, essa aqui foi minha primeira apresentação, foi bem interessante, fiquei bastante nervoso também, foi uma coisa uma experiência interessante, e também tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos pela primeira vez para apresentar um trabalho, né. Foi muito massa, foi uma experiência sensacional, que, assim, eu vi o quanto essas pesquisas, aonde elas poderiam estar me levando, então, por que não me levarem a Marte, né? E foi aí que eu realmente criei gosto. Hoje em dia, eu descobri o quanto eu adoro viajar, né? Quero estar viajando, conhecer outras culturas, conhecer outras estações, né? Poder fazer pesquisa, esse tipo de pesquisa, levar meu conhecimento aqui para outras regiões do nosso planeta e estar impactando essas pessoas também, populações e pesquisadores também que têm interesse nessa área. E aqui foi posso dizer que onde começou, né? Eu comecei a fazer essas apresentações. Esse daqui é um grande amigo meu hoje em dia, o George, ele é da Grécia. Ele tem uma sociedade lá da área espacial que é parceiro hoje em dia do Habitat Marte. Eu fui ali fui o mediador, né, para essa parceria estar acontecendo. Sou muito grato por ter conhecido ele, assim, algumas oportunidades. Também ele vem proporcionando, não só para o nosso projeto, né, para o Habitat Marte, mas também vem contribuindo bastante com o meu desenvolvimento profissional. Não só ele, como outros também, eu conheci. E algumas conquistas, né, assim, hoje em dia venho conquistando muitas coisas com o Habitat Marte, e o professor Júlio, participando de competições, por exemplo, competições de trabalho também, né, de posters, apresentando muito do nosso conhecimento. Em novembro, além
eu acho que uma das maiores conquistas também, além do conhecimento, foi também as conexões que isso tem me proporcionado, né? Eu estar podendo, essa oportunidade de estar aqui também, se não fosse o Habitat Marte, não estaria aqui, não estaria falando sobre essa minha trajetória. Então, o Habitat Marte foi muito relevante, tem sido, e eu creio que ainda será muito relevante para o meu desenvolvimento profissional, como pesquisador especialista de estufas. Em novembro de 2020, a gente teve uma missão com algumas pessoas de alguns estados brasileiros e surgiu um contato com o responsável da SEDES Brasil, né? A SEDES é uma organização internacional de estudantes, que é Estudantes para Exploração e Desenvolvimento do Espaço, né? Tem vários países, e o pessoal da SEDES Brasil contatou a gente pegou essa galera da missão, fez uma reunião e disse, vamos fundar a SEDES Nordeste. Foi aí que a gente começou, a gente deu o nome de SEDES Nordeste para estar trazendo um pouco também da visão, né, assim, da importância dessa área, dessa região do nosso país. Para o setor espacial, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem Barreira do Inferno, que é um centro de lançamento, tem o Habitat Marte, tem uma sede da Agência Espacial Brasileira aqui, no Maranhão ali tem a base de Alcântara, né? Então, essa região ela tem muito para oferecer para o espaço, então por que não também trazer os estudantes dessa região, mas não só da região, a gente tem também pessoas das sedes Nordeste, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, então a gente só deu esse nome, né, Nordeste, para estar trazendo um pouco dessa realidade da gente, mas que a gente já vem realizando parcerias com grupos da USP, né, daí de São Paulo, e pesquisadores de vários lugares do mundo, e também permitindo até um mesmo contato com algumas outras sedes, né, de outros países. Bom, recentemente, né, a equipe das sedes, a gente ficamos em terceiro lugar na Olimpíada Brasileira de Satélites, a OB7, do Ministério, né, do Ministério de Tecnologia e Informação, e, bom, foi uma conquista muito massa, foi a primeira conquista da SEDES Nordeste, a gente juntou o grupo, disse, vamos fazer isso acontecer, a gente está focado no desenvolvimento de experimentos biológicos para ir para a microgravidade, a gente quer entender como é que as plantas elas se comportam dentro de um satélite no espaço, não só dentro de imagine mandar uma estufa ali dentro de um satélite e ver como é que ela vai funcionar. Então, a gente está focado muito, eu fui esse gancho, assim, falei para a galera, vamos botar isso para frente, que eu acho que é uma pesquisa que não tem tanto conhecimento, a gente acha, principalmente aqui no Brasil, muitos, tem o INPE, né, a Agência Espacial Brasileira, eles focam muito na questão de comunicação, a questão de mapeamento geográfico, de análise de queimada, né, até o satélite da Amazônia, ele foi com esse intuito para o espaço, mas por que não também conduzir algum tipo de experimento biológico e tá vendo como esse entendimento do cultivo de plantas no espaço pode ser útil para regiões extremas aqui do nosso planeta. Também tive a oportunidade, assim, o prazer e a honra, né, de ter sido nomeado no ano passado como jovem líder espacial brasileiro, né. A Agência Espacial Brasileira me nomeou para eu estar concorrendo a jovem líder internacional, né, no evento que no caso seria anunciado esse ano, mas infelizmente não fui aceito no internacional, mas estou aqui contribuindo, né, trazendo essa liderança espacial, trazendo essa realidade do espaço para cada um de vocês, né, o máximo que eu puder estar atingindo, eu estou aqui para isso, espero que isso atinja vocês, para que vocês também tenham esse mesmo pensamento de estar trazendo essa possibilidade espacial, né, essa jornada espacial também para a vida de outras pessoas, né. Também fui, atualmente, né, estou num programa de pesquisa, né, estou como pesquisador assistente desse Instituto de Pesquisa de Ciências Espaciais, né, que é o Blue Marble, e ele é lá dos Estados Unidos, está sendo remoto, e eu estou tendo o prazer de estar trabalhando num projeto com o professor Rafael Loureiro, né, que ele é botânico, é professor lá dos Estados Unidos, tem bastante pesquisas para a NASA, e a gente está desenvolvendo o nome do projeto é Projeto Salada, que é basicamente um banco de dados de artigos relacionados à agricultura espacial, né, para facilitar muito o acesso a vários artigos da área, então que pesquisadores possam estar tendo
esse apreço mais pela área da agricultura, né? E por que eu estou mostrando isso aqui, né? Eu quero trazer para vocês a perspectiva de que, vocês viram, comecei com aquele cultivador inteligente, né? E hoje em dia estou tendo essas oportunidades maravilhosas, assim, e a minha recomendação para vocês é que comecem, assim, independentemente aquela coisa, comece com o que você tem, com os recursos que você tem, só, mas comece. A gente nunca vai estar pronto, mas a gente tem que saber o momento certo de agarrar determinadas oportunidades. Então, tem a Olimpíada de Astronomia, tem essa Olimpíada de Satélite também, que estava acessível tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio e superior. Então, a gente acaba tendo algumas oportunidades a nível nacional, né? Infelizmente, essa área ainda é uma coisa que está sendo difundida aqui no nosso país, né? Infelizmente, a área espacial era uma coisa muito... A Agência Espacial Brasileira e INPE. Então, agora que está tendo está se engajando mais pessoas e eu e o professor Júlio, a gente está contribuindo para isso, né? A gente tem essa missão de trazer a cultura espacial para o Brasil. Então, a minha recomendação para vocês é se engajem, as oportunidades que vocês viram, não sei de espaço. Gente, não sabia nada de CubeSat. E aí comecei a pesquisar e ficamos em terceiro lugar na Olimpíada Brasileira de Satélites. Então, tipo assim, imagine o quanto foi gratificante para mim conseguir ter uma conquista dessa, sabe? E eu tenho certeza que cada um de vocês tem a capacidade de também estar tendo diversas conquistas e estar se engajando cada vez mais, né? E além disso tudo, de conquistas, muita diversão, né? Acho que é um dos principais, fazer o que você gosta. Então, aqui, ó, que eu falei dos alimentos que a gente cultivou, eu sou o cozinheiro oficial lá do Habitat Marte. Eu não deixo o professor Júlio fazer a comida de lá, eu mesmo faço o que a gente também está fazendo. E aí, testando comidas novas, colocando um pouco dos alimentos que a gente cultiva nas nossas refeições, né? E muita coisa interessante, assim, várias conversas massas, assim, durante esses momentos, né? De conhecer esses lugares novos lá no Habitat Marte, tem uma caverna, né? O professor Júlio está querendo utilizar ela de uma forma na região do Habitat Marte, tem essa caverna, que é uma pedra, né? Que a gente diz que é uma caverna, mas que a ideia é transformar isso em um habitat também. São algumas das propostas que o professor Júlio tem, a visita lá ao Pico do Cabugi. Eu nunca tinha ido ao Pico do Cabugi, mesmo sendo aqui pertinho, eu nunca tinha feito isso antes. E muito mais diversão, né, assim, de fazer o que eu gosto, como essa aqui foi a imagem que eu falei, que eu estava fazendo a limpeza do sistema, e vocês viram aqui, eu suado, eu estava pegando a água do sistema e jogando na cara, porque estava muito calor. Que foi aquela hora que você falou, que estava 48 graus. Exatamente, 48 graus, então assim... Ô, Davi, deixa eu te perguntar uma coisa. Se vocês fossem lá para Marte, quanto tempo vocês demorariam para montar a estufa lá? Quanto tempo vocês montariam e depois de quanto tempo vocês começariam a ter poder, né, comer o que vocês plantarem lá e tudo mais? Ótima pergunta, inclusive excelente. Vamos lá. Uma viagem para Marte, 7, 8 meses, certo? Daqui da Terra, saindo da Terra para Marte. No período que Marte está mais próximo da Terra, que isso só acontece a cada 2 anos, certo? A ideia é que, inclusive a ideia do Elon Musk, né, que é o CEO, né, o dono da SpaceX, ele pretende estar mandando, eles chamam de missões cargo, ou seja, são missões que não vão ter astronautas, não são tripuladas, mas que só vai estar levando equipamentos e tecnologias. Então, robôs, impressoras 3D, robóticas, coisas do tipo, tudo autônomo, e alguns recursos que, uma vez que os astronautas cheguem lá, eles já vão ter esses recursos disponíveis, certo? A proposta é que, uma vez que essas missões cargos chegam lá, os próprios robôs, eles comecem a desenvolver os sistemas, a desenvolver as estruturas, no caso, né? O básico necessário para que os astronautas possam estar sobrevivendo lá. Uma vez que esses astronautas chegam, durante essa missão de 8 meses, já vão ser realizados alguns cultivos, alguns experimentos de cultivo dentro da nave espacial, inclusive, essa minha pesquisa
do CubeSat, de colocar uma estufa dentro de um CubeSat, é um pouco também para estar relacionando como é que poderia estar sendo uma estufa dentro de um foguete, né? E tem algumas descobertas relacionadas a isso. Então, assim, eles já vão estar já vão realizando alguns tipos de cultivo dentro do foguete para aquelas espécies mais adaptáveis, que não vão sofrer tanto impacto, né, tanto estresse. E uma vez que eles passam dessa perspectiva dos foguetes, eles chegam lá, já vai ter uma estrutura mínima ali, né? Então, eles vão chegar, eu digo na minha concepção que eles precisam, assim, eles vão levar alimento suficiente para um bom período, né? Só que depois de um tempo, assim, talvez 2, 3 anos, esses alimentos já não sejam tão viáveis de estar sendo consumidos, ou até mesmo já tenham acabado. Então, no mínimo aí, eu acho que para a estufa estar começando a funcionar, eu acho que de 6 meses a 1 ano, assim, acho que no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano, para já estar tendo os primeiros, por exemplo, estar colocando ali para funcionar e começar a migrar, né, digamos assim, a migrar dos alimentos transportados da terra, que começar a produzir alimentos frescos. E aí, o ciclo da planta, das espécies, vão ser muito semelhantes aqui da terra. Então, 3 meses, considerando a questão da modificação genética, talvez até menos, né, modificar essas espécies para que elas produzam mais rápido, mas que acredito que 3 meses, 2 meses, eles já vão estar começando a ter alguns resultados interessantes de cultivo. E 2 anos aí, eu acho que já vão ter chegado à questão da sustentabilidade, né? Ou seja, eles vão estar podendo consumir totalmente aquele alimento que está sendo produzido na estufa. Eles já vão ter aprendido bastante, já vão ter quebrado muita cabeça, assim como eu e o professor Júlio, a gente quebrou aí. Já vão ter se acostumado, né? Já vão aprender meio que a sobreviver, né? Já vão ter a sobrevivência melhor, né? Uma alimentação mais saudável também, né? Sim, a alimentação saudável não vão ter sempre, sabe? Até os alimentos transportados, eles têm uma alta quantidade de nutrientes que é necessário para os astronautas, mas que eles não estão podendo cultivar alimentos frescos, então vão poder se alimentar, onde se chama produção in situ, né? No local, eles vão estar podendo produzir os alimentos lá no habitat. Poxa, isso é sensacional, né? Você não está precisando... Com certeza. E na Terra, imagina a gente não precisar estar indo no supermercado para comprar verdura. A gente imagina... Imagina a gente não estar precisando ir no supermercado para comprar verdura, a gente está produzindo em casa, entendeu? É muito parecido com isso, assim. Imagina uma fazenda chegar a um ponto que ela não precisa de recurso nenhum de fora, ela produz o próprio alimento. Então, ali no próprio ambiente, ele está sendo cultivado, né? Produzido os alimentos necessários para atender a demanda nutricional, né? A demanda alimentar. E também, com isso, eu venho fazer um convite a vocês, né? Quero convidar vocês a plantar uma sementinha de possibilidades, né? Como eu disse no início, existe um universo de possibilidades. Então, comecem plantando uma sementinha ali e irriguem ela, cuidem dela, assim como a gente cuida de uma plantinha ali. E com isso, passem a seguir seus sonhos, né? Planta essa sementinha e diga, olha, meu sonho é esse e eu vou alcançar, sigam seus objetivos, coloquem metas, né? Essa imagem eu achei massa, assim, porque eu não tinha nunca percebido isso antes, mas quando eu percebi, eu fiquei, cara, que massa, assim. Eu e o professor Júlio, a gente sem perceber, a gente reproduziu uma imagem que foi feita na Estação Internacional Espacial, na primeira vez que foi consumido as plantas cultivadas lá no espaço, na estação, né? Os astronautas, pela primeira vez, eles puderam consumir esse alimento que foi produzido lá no espaço. E aí a gente, meio que, sem perceber, reproduzindo essa imagem de uma forma, assim, não tão igual, né? Mas que reproduzimos, sim. E isso mostra a similaridade disso, né? Por exemplo, a NASA, ela teve esse objetivo, seguiu essa meta e conseguiu cultivar alimentos no espaço. Nós, atualmente, no Habitat Marte, a gente é a única estação que tem uma produção regular de alimentos, né, que tem um sistema funcionando regularmente no mundo, né? Existem outras estações, mas isso é perene, né? Não acontece sempre esse cultivo, e é mais quando vai pesquisadores da área, e a gente vem desenvolvendo isso já há mais de 2 anos, né? Muitas conquistas, muito aprendizado,
muita quebra-cabeça também, né? Isso é muito legal. E com isso, também, uma vez que vocês plantam aquela sementinha de possibilidades, vocês vão poder estar colhendo o que você plantou, né? E aí eu deixo essa frase aqui do Gabe Gabriele, né? Que ele é ex-engenheiro-chefe da NASA. Ele foi, eu acredito que ele foi um fator ali essencial para me motivar na área. Ele veio aqui a Natal, ele fez algumas palestras. A palestra dele é muito motivacional também. Inclusive, me inspirei nele para estar fazendo essa palestra aqui para vocês, né? Essa apresentação. E aí, ele fala sempre no final, né? Ele diz, são 3 coisas, né? Importantes para a sua vida, né? Faça o seu melhor, goste do que você faz e acredite em você. E aí eu deixo essas palavras do Gabe, né? Para que vocês sonhem, acreditem nos seus sonhos, persistam nele, todos os dias, faz um pouquinho, busca um pouquinho dos seus sonhos, para aí vocês vão ter a possibilidade de realizá-los, e isso vai ser muito gratificante, assim como tem sido para mim. Eu acredito que cada um de vocês vai se sentir muito grato por isso, e cada dia mais inspirados, motivados, para estar sonhando mais, e mais, e mais, e mais, e não para por aí. Como eu disse, não existem limites para o espaço, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço aí pela professora de Química de ter cedido, acredito que já deve ter passado do horário, ter cedido a parte da aula dela. Agradeço a Eliane pelo convite. Esses são meus contatos. Podem me seguir no Instagram, pode mandar e-mail, quiserem falar lá no Instagram, tirar dúvidas. Eu sou bem de boa. O Instagram é pessoal, mas eu uso ele com um intuito pessoal, mas eu também apresento algumas coisas de pesquisas. Eu faço, às vezes, uns stories. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre agricultura vertical, apresentei um pouco sobre o Habitat Market. Então, assim, eu me coloco lá à disposição, né, de estar contribuindo, de estar dando ideias, estar ajudando de alguma forma o progresso aí de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Eu agradeço a professora Eliane. A minha primeiramente, com certeza, né, Pro? Eu agradeço primeiramente a você por ter trazido nessas pessoas maravilhosas para trazer muitos ensinamentos para a gente, né? Muita aprendizagem. A gente aprendeu muito com eles, fico muito feliz por ter essas aulas. Eu falo que foi uma das melhores aulas de física que eu tive na minha vida. Obrigada, Davi, por ter tirado um tempo para dar esses seus ensinamentos, as suas experiências para a gente, viu? Gostei muito. Foi incrível saber que pode ter peixe lá, né? Quem sabe dá certo. Eu achei muito legal isso, muito diferente. E muito obrigada, viu? Creio que você vai muito longe aí, viu? E obrigada, Sora. E obrigada, professora de Química também, viu? Claro, né? Vamos agradecer aí a Gil por ter... Gil, eu te dou minha aula semana que vem, se você quiser, tranquilamente. Imagina, foi um prazer participar, aprendi um monte aqui, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer um monte de gente diferente, estou até com o olho cheio de água, de ver, assim, o quanto vocês aproveitaram disso. Parabéns a todos e que a gente tenha mais aulas assim. Obrigada. Obrigada, Gil. Obrigado mesmo. Davi, sem palavras para você, cara, foi fantástico, até mais do que... Inspirador, né? Sim, Inspirador. sim, tadinho, tirei mais dele do que eu acho que ele tinha preparado aí, peguei ele no pulo aí algumas vezes, mas foi maravilhoso, não esperava menos de você. Ter esse contato com você, para mim, está sendo muito bom, em termos de conhecimento, de contatos, realmente o espaço tem espaço para todo mundo. E é isso que você está falando, tem lugar para todo mundo, e contribuir para a educação com certeza o passo primordial aí, né? Quem sabe não vai ser na minha geração que as coisas vão acontecer, mas na deles, na sua, porque você também é jovem, nós temos aí quase 10 anos de diferença, eu acho, não conta não, mas
mas o trabalho que vocês vêm fazendo junto com o professor Júlio é fantástico. Eu quero ver se o professor Júlio ainda conversa com eles também, para trazer uma visão dele do que ele espera, né, dessa próxima geração, o que eles podem contribuir, e eu acho que dessa minha turma aqui vai sair muito, muito cientista ainda. Agradeço aí muito, assim, espero ver essa geração aí, essa galera em Marte, né? Eu não estou muito diferente, acho que eu estou mais perto deles do que de você, viu, Eliane, de idade. De idade, com certeza. Então, assim, eu quero muito, espero estar vendo vocês aí mais engajados na área espacial, quem sabe até mesmo ter a oportunidade de estar trabalhando com algum de vocês. E, como eu disse, tem meus contatos lá. Se um dia eu ver assim, você chega assim, ó, Davi, tô nessa área, me manda um contato de alguém, eu quero fazer network com não sei quem, se eu souber, vai ser um prazer estar ajudando. Eu gosto de dizer que não adianta estar avançando, né, sozinho, né? Quanto mais pessoas eu puder estar levando comigo, assim, realmente levando para cima, né, para o topo, eu vou estar fazendo isso de uma forma, assim, é prazeroso para mim estar fazendo isso. Então, muito obrigado pela interação, né, das perguntas, foram perguntas muito boas, espero que tenha ficado claro essa questão dos peixes. Infelizmente, é uma coisa que ainda está sendo desenvolvida, mas quem sabe, uma vez que vai para o espaço, eles já começam a utilizar alguns dos protocolos de Habitat Marte, que a gente vem compartilhando no meio científico, né? A ideia da gente é realmente tornar o conhecimento, democratizar o conhecimento, deixar ele acessível a todos e permitir que todos possam ter esse universo de possibilidades aí, aberto aí para cada um de nós, né? Agradeço muito pela oportunidade. Imagina. Paulo, você está por aí ainda? Com certeza, não sai por nada. Aí, coitado. Paulo do céu, né? Era para demorar 45, demorou 90, não tem problema não. Na realidade, se não fosse outras questões, a gente ficava o dia todo aqui, explorar o Davi mais ainda. Nossa, você não faz ideia do quanto esse menino sabe. Não, com certeza. O Davi, eu vou ser bastante breve, até por conta dos envolvimentos de vocês aí. O Davi trouxe muitas coisas importantes e interessantes. Tem um momento lá, ele até fala um pouquinho disso agora no finalzinho aí, que ele fala que o conhecimento, a informação não é só para a conquista do sonho, mas tem que ser em prol da sociedade. Como a Eliane falou no começo, Davi, nós somos a escola de ensino integral, essa escola é norteada por algumas premissas, e uma dessas premissas é o protagonismo juvenil. E ele fala realmente do jovem, do adolescente, do aluno, ele participar de forma ativa e construtiva para resolver problemas da sociedade, da comunidade local e da própria escola, né? Então, você fala bem dentro do que a gente prega aqui no programa. Você falou algumas coisas também que eu acho que são importantes. Por exemplo, você falou que antes você nem olhava para o céu, né? E hoje o teu mundo é totalmente diferente. E um rapaz novo, assim, parece que foi há tanto tempo, nada, é outro dia que ele nem olhava para o céu, e hoje já não para de olhar, vamos dizer assim. E, para fechar, uma coisa que ela é extremamente importante no meu ponto de vista, que a gente trabalha muito com isso também. Quando você disse que não existe limite para os sonhos, eu acredito que os seus sonhos se ramificaram muito nos últimos anos, então aqueles sonhos iniciais, muitos deles você jamais ousou em sonhar e hoje você está aí perseguindo. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela estratégia que você trouxe aqui hoje. Mais uma vez eu agradeço aos alunos, a Eliane e todos que participaram aí também, e principalmente a você por trazer isso para a nossa escola. Agradeço mesmo. Obrigado, Davi. Um abraço. É isso aí. E aí, pessoal, eu encerro essa semana astronômica aí. Davi, tá cheio de recadinho aí para você. A Débora ainda está aqui também. Nossa, tadinha. Débora, quer falar para dar um tchau para o Davi? Eu escrevi no chat, porque realmente eu não sabia se eu poderia falar. Né? Claro. Mas assim, Davi, você é uma pessoa útil. E a gente está aqui para isso, para ser útil. Então, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Eu vejo como eu escrevi ali,
Eu desejo, vejo e prevejo um futuro brilhante para você. Tudo de bom. Obrigada, Eliana. Os alunos foram muito participativos, isso é bastante orgulho para nós. E tchau para você, Davi. Tudo de bom. Tchau, Eliane. Tchau, Gil. Tchau, todo mundo que está aí. Até mais. Obrigada, Débora. Agradeço pelas palavras. Eu não estava vendo os recadinhos aqui, mas deu uma passada aqui por cima. Muito obrigado, gente. É um prazer e me coloco sempre à disposição, viu, Eliane? Puder estar colaborando de alguma outra forma, vai estar sempre. Deixa tudo voltar ao normal, que nós vamos botar a horta lá para cima junto com o professor, você vai ajudar. Falou? Pessoal, obrigada. Desculpa estender o horário de vocês aí. Eu estou programando outras coisas aí para o próximo semestre, né? Agora a gente tem que dar continuidade aí na vida acadêmica, mas, inclusive, o Davi citou, né, que é sobre o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Ano passado ele já deu uma palestra, o coronel Bruno Jansen, você deve conhecer ele já falou com os meus alunos ano passado, ele já se propôs a falar com eles esse ano de novo, para mostrar o centro de lançamentos aqui, e vocês vão ter esse contato com ele também muito em breve, tá? Mas por hoje, muito obrigada, mais uma vez, vocês se demonstraram fantásticos aí, tá? Um abraço, Davi, mais uma vez, obrigado, viu? É isso aí. Um beijo para todo mundo, bom final de semana e se cuidem aí. Hoje é dia de vacina! Eu vou tomar vacina, pessoal! Aí sim, hein? É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, diretor. Tchau, Juliana. Tchau, gente. Tchau, tchau.